Shalom, Leculan. Paz a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aí abrindo, mergulhando na carta de amor à igreja de Éfeso e também às nossas vidas. Estamos no versículo 2. Nós vamos ler mais um pouco, aprender mais um pouco. Queria convidar você a abrir aí ou acompanhar a leitura na tela, mais uma vez, do versículo 2. Diz assim: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode sofrer com os maus, ou suportar. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Perseverança. Conheço a tua perseverança. A perseverança aqui, a palavra perseverança em grego é hiponome. Hiponome significa aquele que é constante diante de uma situação adversa, que resiste, que é resiliente, que resiste à situação adversa, que é firme, constante com relação a isso. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei da tua perseverança, da tua constância em fazer as coisas, em agir, em resistir. Como eu disse, aqueles dias o ambiente social era muito difícil e é de se imaginar que as adversidades eram quase que diárias, né, diante da igreja. A igreja vivia adversidades diárias, lutas diárias. Eles não eram nada populares, né? Como já falamos, muito pelo contrário. Eram impopulares quando se convertiam ao cristianismo. Então, eles enfrentavam lutas diárias e essa perseverança, a forma como eles enfrentaram era constante. E Jesus elogia isso, que coisa tremenda. Nós vamos seguir no versículo 2. Leia comigo na tela. Diz assim: E que não pode suportar os maus, ou sofrer com os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Não pode suportar os maus. Aqui a expressão é forte também. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu sei que conheço as tuas obras, conheço o teu labor, o teu trabalho, a tua perseverança, e eu sei que tu não pode suportar os maus, que tu resiste aos maus. Os maus aqui é com relação a caráter moral, né? O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é que eles são radicais com relação às decisões morais, a conduta moral. A palavra radical aqui é uma palavra que não é pejorativa, muito pelo contrário, porque a palavra radical significa aquele que tem raiz. E a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha suas raízes em Cristo e eles não negociam isso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, eles são perseverantes com relação a isso. Eles não negociam, eles na verdade entendem que o chamado deles é para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Eles não negociam os padrões morais que a igreja vivia, eram firmes, eram constantes, eles perseveravam nisso, se mantinham nisso. Isso é maravilhoso. Leia comigo mais uma vez o versículo 2. Do capítulo 2 do livro do Apocalipse, diz assim: E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e se declaram e não são, e os achastes mentirosos. Isso é forte também. Veja que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, né? Paulo pastoreou por 3 anos, Timóteo foi pastor lá, João, a tradição diz que pastoreou a igreja de Éfeso, não só a tradição, ele, quando foi preso, estava na ilha de Patmos, e foi levado para a ilha de Patmos, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Mas veja, citando esses 3 apenas, tiveram outros homens de Deus que pastorearam lá, a doutrina, sã doutrina era pregada lá. Eles conheciam, por isso que eles põem à prova aqueles que se declaram e não são, porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus está no coração deles. Então, toda e qualquer mensagem que se pregava lá, eles examinavam, como diz a própria palavra que nós devemos fazer. Eles examinavam. Então, puseste à prova. A prova se dava dessa forma. Eles conheciam a doutrina. Aqui se declaram apóstolos e são mentirosos. Eles não são mentirosos. Por que eles dizem isso? Vamos ler comigo ali a primeira carta de João, no versículo 20. Veja aí comigo. Primeira carta de João, versículo 20, está aí na sua tela. Diz assim, a leitura do texto está aí na sua tela e diz assim:
Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por que eles colocavam à prova esses que se diziam apóstolos e não eram, e eram mentirosos? Porque essas pessoas pregavam o amor, mas não viviam esse amor na comunidade, entre os irmãos. Isso era algo que eles conseguiam identificar. A pessoa, ela pregava o evangelho, mas não amava o seu irmão, não cuidava do seu irmão, não ajudava o seu irmão. Então Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês colocaram à prova, vocês compreenderam o sentido da mensagem com relação a amar o próximo. Por isso eles são chamados de mentirosos, porque eles não amam o próximo, eles não amam o seu irmão. Eles pregam o amor, mas não vivem, e isso eles resistem. Eles são resistentes com relação a isso, eles são inegociáveis com relação a isso. Se alguém pregava lá e não vivia o que pregava, eles não negociavam isso. Essas pessoas, eles colocavam à prova, não permanecia no meio deles. Então eles viviam um evangelho muito puro nesse sentido. E é isso que Jesus ressalta. Isso são qualidades. Olha só que tremendo. Nós estamos falando das qualidades da igreja de Éfeso e eles estão ouvindo isso, estão ouvindo do próprio Jesus, né? Porque a revelação veio dele. Queria convidar você a ir comigo no próximo vídeo ao versículo 3. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa carta tão maravilhosa.